Queridos amigos da Escola Padre Francisco da Mota, Colégio São Jaquil, que alegria poder, neste dia tão especial para todos nós, Sexta-feira Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, poder partilhar com vocês um pouquinho a respeito da espiritualidade. Espiritualidade, nós sabemos, é um movimento que vem do Espírito. Então, gostaria que as minhas palavras pudessem alcançar o coração de vocês, dando a vocês, neste dia onde nós celebramos a vitória do amor sobre o pecado e a morte, dando a vocês um novo ânimo, enchendo o coração de vocês de esperança, enchendo o coração de vocês de consolo. Nós já estamos cansados, podemos assim dizer, de ouvir notícias trágicas. Então nós não vamos falar de morte, nós vamos falar do amor que vence. Porque essa é a mensagem da Sexta-feira Santa. Cristo nos amou e por nós entregou a sua vida, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da Sexta-feira Santa. São Paulo vai dizer que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. Ele vive eternamente, ele vive em cada lar, ele vive em cada coração, ele vive no seu coração que me escuta agora. Ele está aí, de repente, adormecido. É hoje o dia de nós fazermos a lembrança daquele que um dia nos seduziu, daquele que um dia nos encontrou e que despertou o nosso coração para tantos bons sentimentos. A Sexta-feira Santa, muito pelo contrário, não é um dia de luto. Ela é um dia de nós contemplarmos a grandeza do amor de Deus por nós. Poderia resumir todo o Novo Testamento num único versículo que eu vou ler para vocês. Na verdade, são 3 versículozinhos, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim. Vamos ver a novidade de todo o Novo Testamento. É o resumo de toda a novidade cristã, que diz assim: pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Hoje, diante dos nossos olhos, meus amigos, nós podemos contemplar a salvação do nosso Deus. A salvação de Deus que, de maneira voluntária, se entrega na cruz. Nós cristãos carregamos a cruz, às vezes no nosso peito, hoje eu estou sem, nas nossas casas. Lembro lá na escola tem algumas cruzes espalhadas. Por quê? Nós não contemplamos mais a cruz como instrumento de morte, mas nós contemplamos a cruz como sinal de vida. Foi este instrumento que outrora era de condenação, que agora passou a ser para nós motivo da nossa alegria. O cântico de entrada da missa do lava-pés, ou a antífona, é retirada de um trecho da carta de São Paulo aos Gálatas que diz assim: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa glória, pois nela está a nossa ressurreição e a nossa vida. Então nós não temos na cruz ou no crucifixo a lembrança de um Deus morto. Por que que nós, enquanto cristãos, levamos a cruz, temos a lembrança da cruz, a lembrança do crucificado? Eu aprendi isso com um padre que me formou durante a minha adolescência. Ele dizia: nós temos a cruz como lembrança do amor que vai até a última consequência, como começou ontem o Evangelho do Lava-Pés, na missa do Lava-Pés. Estando Jesus no mundo, ele amou os seus até o fim. Na cruz, nós temos o exemplo claro do ponto aonde pode chegar o amor de Deus por nós. Deus é aquele que nos dá a vida. Deus é aquele que nos ama de maneira gratuita. E nós temos a cruz, a imagem do crucificado, para lembrar que o mundo se divide entre crucificados e crucificadores. Eu estou do lado de quem? Eu estou do lado dos crucificados, e tantos são os crucificados, ou estou do lado dos crucificadores, daqueles que pregam justamente na cruz? Quando eu olho o Filho de Deus representado, crucificado, eu tenho que fazer a minha escolha. Eu não posso fazer igual Pilatos, lavar as minhas mãos.
ser omisso. Não. Se eu sigo os passos daquele que me amou e se entregou por mim, eu devo ter as mesmas escolhas dele. Eu devo fazer as mesmas opções. E quais foram as opções de Jesus? Basta a gente folhear o Evangelho. Diz a oração da igreja, a oração eucarística. Ele se colocou sempre do lado dos mais simples, do lado dos perseguidos, do lado daqueles que não tinham voz nem vez. Queridos, essa é a mensagem, da Sexta-feira Santa. Estar do lado dos que sofrem. E quando nós estamos do lado daqueles que sofrem, a nossa missão é ajudar a descer da cruz. É ajudar a ressuscitar vidas. Quantas vidas nós não ressuscitamos no nosso exercício enquanto professores e educadores? Quantas vidas nós não retiramos do vale da tristeza, ou até mesmo do vale da morte? Nós somos chamados a ser, queridos irmãos, instrumentos de vida e salvação, não de condenação, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar. Eu penso em muitas coisas, poderia sim falar para vocês sobre muitas coisas a respeito da Sexta-feira Santa. Mas eu gostaria de ler, na verdade, é um poema de um frade franciscano chamado Frei Clemente, da Ordem dos Frades Menores, que está num livro de homilias, um livro que serve para a preparação da pregação da palavra. Então ele tem um texto que, quando eu encontrei, eu falei, é isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Ele diz assim, vocês podem acompanhar em espírito de oração essa leitura. Olhando o Cristo pregado na cruz, o nosso coração se revolta diante de tamanha injustiça, e ainda mais sabendo que o sofrimento continua em nosso caminho. A paixão de Cristo continua em nossa existência. Vemos o Cristo sofrendo nessas imensas multidões de humilhados, oprimidos, marginalizados, injustiçados, assassinados. Vemos o rosto sofredor de Cristo nos rostos desesperados de tantos, no rosto daquele pai que não tem pão para alimentar sua família, no jovem atingido pelo câncer, na mãe solteira abandonada, sem futuro, sem esperança, na mulher agredida e assaltada na cidade, no velho esquecido e solitário. Sentimos as chagas do Cristo sofredor nas chagas de tantos que caminham no asfalto desumano. Sofremos com a ferida de tantos corações, dilacerados pela dor da solidão, da traição, da tortura. E assim perguntamos, meu Deus, por que tamanho sofrimento? Por que tamanha dor? Não é verdade que Deus nos criou para a alegria, a felicidade e a luz? Ele mesmo disse, eu vos disse todas estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja perfeita. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. São Francisco, que tantas vezes chorou diante do crucificado, encontrou a resposta. O amor não é amado. O amor não é aceito. O amor não é valorizado. O amor não é compreendido. O amor esbarra com o egoísmo, a compreensão, a injustiça. O amor encontra resistência e oposição. Nós também somos responsáveis por tantas lágrimas, por tantos sofrimentos neste mundo. Nós também crucificamos o Cristo com o nosso pecado. Pecar é não amar. Pecar é recusar. Olhando hoje para o Cristo crucificado, entendemos que a cruz é o sinal mais marcante de luta contra o sofrimento, de luta contra a própria cruz. Hoje entendemos que é o Cristo que chora nossas lágrimas, sofre nossas angústias, sente nossa solidão, assume nossa dor, morre nossa morte. Existe um grande mal-entendido a respeito do Cristo que morre na Sexta-feira Santa em favor dos homens. Cristo morre sim, mas por que morre? Será um acidente fatal? Ele busca o sofrimento? A morte violenta de Cristo não pode ser vista como um acaso.
Ela é consequência de seu amor incondicional pelos homens. Ela é a consequência de sua fidelidade absoluta ao projeto do Pai. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo é o resultado da obstinação, do egoísmo selvagem do homem, do fechamento ao amor. Que nós possamos fazer, na nossa experiência cristã, o caminho contrário. Abramos o nosso coração ao amor. Abramos o nosso coração à dor do homem que ainda hoje grita, que chora, para que Cristo possa ser consolado naqueles que hoje injustamente padecem. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Dores, Mãe da Esperança, que nos dê um coração novo, um coração cada vez mais voltado para o outro, para que em tudo nós possamos fazer a vontade de Deus como ela fez. Uma santa Sexta-feira Santa para todos vocês. Um abraço pascal, já com clima de Páscoa, na esperança de que a vida sempre tem a palavra final sobre a morte. Deus abençoe.